Oi, gente, eu tô com o Dr. Lúcio Lemos aqui, que ele é biólogo, e ele tem um laboratório que me surpreendeu porque ele mede dosagens hormonais na saliva em vez de no sangue. E eu mesmo já tinha lido alguma coisa da importância de dosar hormônio na saliva. A fração do hormônio que está no sangue é diferente daquela que está nos tecidos fora do sangue. E a saliva é uma amostra muito boa dos tecidos fora do sangue. Mas até então eu achava que pedir a fração livre no sangue, que está no plasma desses hormônios, era a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou pedir um T4 livre, um T3 livre, uma testosterona livre, para saber o perfil hormonal do meu paciente. E o Dr. Lúcio está me elucidando que esses níveis na saliva são muito mais fidedignos e que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação no sangue. Tudo bem, Dr. Lúcio? Tudo jóia. Então, aí fala pra gente como é que é essa diferença. Na verdade, o que a gente dosa no sangue, né, é a fração que está como reserva, né, e ela está ligada a um carreador. No caso de testosterona seria o SHBG, no caso de cortisol o CBG, progesterona o CBG. E essa dosagem te mostra que o paciente produz e guarda como reserva. Mas esses esteroides estão numa forma inativa. Eles não estão ativos, funcionando a nível de tecido. Certo, os que estão ligados a esses carreadores no sangue estão inativos. A fração ativa ou livre é a fração que está realmente liberada, ela vai a nível de tecido e você consegue detectá-la por duas formas. Uma é por diálise de hemácia e a outra é por dosagem na saliva, que representa um intertício. Então vamos analisar primeiro essa primeira opção, diálise de hemácia. A pessoa faz um exame de sangue, é isso? Vai no laboratório e o laboratório automaticamente, qualquer laboratório do Brasil, vai fazer essa diálise de hemácias e vai me dar a fração livre, é isso? Não, a nível de comercial, isso quase não existe. Ah, então... Na verdade, são laboratórios de pesquisa. Isso leva mais ou menos uns 40 dias para você ter um resultado. E normalmente eles não fornecem isso ao público. Então isso não é uma coisa que, por exemplo, convênio cobre, essas coisas assim? Não cobre porque não está dentro da tabela da ANS, né, no rol que eles chamam. E apesar de não estar, é importante. Por quê, então? É importante, mas é porque até então se usava o sistema de cálculo, uma fórmula para testosterona livre, por exemplo. Então utilizava-se colocar testosterona, SHBG e albumina, apertava um botão, faz um cálculo, faz uma equação com isso. Exatamente. Então quer dizer que quando eu peço hoje para o meu paciente testosterona livre, ele vai no melhor laboratório de São Paulo, ele está fazendo um cálculo. Ele não está me dando, ele está fazendo cálculo pelo SHBG, pela albumina e pela testosterona total. Principalmente se for pelo convênio, porque se tiver algum laboratório que começou a fazer nesse momento, ele está fazendo por diálise. E aí seria um exame mais ou menos de uns R$900. O convênio não cobre, não está dentro da tabela. A metodologia é outra. Tá, então vamos lá. Onde eu tenho que me preocupar? Por exemplo, a minha testosterona parece que está ótima. Ou às vezes não, parece que está meio baixa. Vamos dizer que eu fiz um exame de sangue e a minha testosterona total, livre, tudo está baixa. Eu vou ter que fazer uma reposição de testosterona. Será que é o caso ou eu deveria confirmar isso com a saliva? Na verdade, você pode ter uma testosterona de 400, por exemplo, a pessoa pode considerar que está baixa, e ela ter testosterona livre boa. Então 400 no sangue, mas lá na saliva, na forma livre, ele tem 90 picogramas, que é muito bom. Agora pode acontecer o contrário, o sujeito ter 600 de testosterona e livre muito baixa. Aí as pessoas vão falar assim, mas foi o SHBG, a quantidade. Não é a quantidade, é o poder de afinidade desse SHBG que influencia. Se o problema for, por exemplo, um fígado com esteatose, você tem uma formação de SHBG muito ácido. Quanto mais ácido esse SHBG, mais afinidade ele tem. Pronto, então você está com problema de esteatose hepática, esse SHBG, o hormônio carreador da testosterona, vai ficar, portanto, mais ácido, vai se juntar mais a essa testosterona, no sangue vai parecer que a minha testosterona total está boa,
Mas e a livre no sangue? E a livre não está sendo liberada. E aí Só que ela vai ser calculada... Aí ela vai ser calculada em cima da quantidade de SHBG, não do poder de afinidade. E poder dar normal ou Você pode robusta. ter ela normal, porque ele está, por exemplo, com 50 de SHBG, que é um bom valor. Mas esse 50 pode ser tão ruim quanto um de 100. Depende da isoforma do SHBG. Então, para a gente se livrar dessa variável que é o SHBG, só tem um jeito: medir no tecido, Medir o tecido. fora do sangue. Que o mais próximo disso é a saliva, que representa o intertício, que é 12 litros do nosso corpo contra 5 ou 6 do O sangue. tecido líquido intersticial. E dá um outro exemplo, então, só para acabar a nossa conversa, do cortisol. Vamos pensar no hormônio do estresse. No cortisol, não, também quero falar do hormônio da O tireoide. que pode acontecer também é a paciente, uma grávida, por exemplo, ela tem um aumento de progesterona, ela produz mais progesterona por estar grávida. Essa progesterona compete lá no CBG com o cortisol. Pronto, então o CBG, que é o hormônio carreador do cortisol, tem esse nome, carreia também a progesterona. E a aldosterona. E a aldosterona. E aí como é que é? Por exemplo, uma mulher grávida faz muito mais progesterona do que uma mulher não grávida. Ela vai onerar mais o CBG, o hormônio carreador, a globulina carreadora, desculpa, eu falei hormônio, globulina carreadora do cortisol, que na verdade está sendo usado para progesterona. E como fica o cortisol aí? O aumento desse gradiente de progesterona ocupa o espaço que seria do cortisol, que é liberado no sistema, e a mulher passa a ter cortisol livre em excesso. Então ela sofre com isso. E aí no sangue vai mostrar o que do cortisol dela? O cortisol no sangue estará normal ou baixo, mas na saliva livre estará bem mais acima do que necessário. Tá, porque não é porque a globulina carreadora do cortisol está sendo ocupada pela progesterona, portanto esse cortisol está livre ali, mas no sangue não vai dar para ver, só se eu fizesse diálise de hemácia. Exatamente, porque as hemácias, elas carregam os esteroides. Todo esteroide é lipofílico, ele gosta de hemácia, gosta de gordura. A hemácia tem gordura. Ele vai se juntar. Quando eu centrifugo o sangue para fazer o exame, eu jogo fora o que você queria ver. Entendi. Então vai dar que o cortisol está normal, vai dar que só que na verdade ou baixo. E aí na verdade, exato. Foram embora com as hemácias aderidas. Então numa mulher grávida isso é importante. É importante. No atleta também? No atleta também acontece isso. E principalmente se o atleta tiver um excesso de aldosterona, porque corre e perde muito sódio, aldosterona subindo, perde sódio no suor, sobe a aldosterona e ocupa o cortisol. Pode subir tanto a aldosterona assim para ocupar? Porque 30% da aldosterona é livre, 70% está no carreador. E o carreador é o CBG. CBG, que auxilia só de cortisol. Globulina carreadora do cortisol. Olha como que o nome engana, gente. Eu não sabia nada disso, fiquei sabendo agora. Estou mostrando para vocês também. E vamos lá, o que mais se pede no consultório é T3 livre, T4 livre. Isso também não vai ser tão fidedigno no sangue quanto na... O TSH, ele funciona bem. O T3 também. Porque é total, afinal, tá... Agora, o T4 livre, em alguns pacientes, onde a globulina carreadora de hormônios tiroidianos também sofre com essa relação de gradientes. Então, você pode ter um paciente com maior liberação de T4 livre, e quando faz no exame normal do sangue, ele dá mais baixo. Então pode ser o inverso. Liberação por parte da globulina? Da globulina carreadora. A globulina libera mais. TBG. Tá. Nós temos a globulina carreadora dos hormônios que se liga ao hormônio tireoidiano. Então a melhor forma seria fazer a dosagem de T4 livre pela metodologia que utiliza diálise de hemácias. De novo recai sobre esse exame que não vai encontrar, ou simplesmente saliva. Não, na saliva nós não conseguimos. Aí que vem um grande problema. Porque os hormônios tireoidianos, eles têm mais do que 19 mil Daltons.
Eles são muito grandes, as moléculas são grandes. Então não passa com essa livre. Então, então nesse caso a gente não tem a facilidade que a gente teria, por exemplo, com uma testosterona, Não tem. um estradiol, um cortisol, uma progesterona. Num caso de um paciente com um exame de T4 livre que não condiz com a clínica, terá que fazer o T4 livre pós-diálise, que é caríssimo. Não, mas espera, a gente tem tanta gente precisando que está com às vezes clínica de hipotireoidismo e o exame normal. E vice-versa. Exatamente. Exame, talvez um Algo- TSH alto, mas T3, T4 parecem normais. Exato. E só por isso eu já posso querer logo falar, olha, você tem que tomar hormônio, tem que tomar T4. Mas doutor, eu não sinto nada, estou me Exato, sentindo isso bem. acontece. E aí tem que procurar um laboratório que faça também essa metodologia, T4 livre pós-diálise. Então, O nome pessoal é esse. médico que está ouvindo, olha que coisa interessante. Para a gente pedir o exame, T4 livre pós-diálise. Pós-diálise, para os pacientes... E não no precisa caso falar de- diálise de hemácia sendo Não, pedido. não, pós-diálise. Diálise É o nome utilizado. Isso para confirmações de casos. T3 que é um livre exame mais também? caro. Não, T3 livre não tem no Brasil. Só o T4 livre. Porque o T4 livre não é tão importante, eu acho, quanto Pois é. o T3 livre. É que, infelizmente, a maioria dos laboratórios ainda não está com essa filosofia tão avançada de se prestar mais atenção ao T3 livre do que o próprio T4 livre. Então, olha só, a gente tem que... Tem que desenvolver isso. Mais um motivo que a clínica, nesse caso, tem que ser soberana. Porque muitas vezes temos que tratar o paciente e não o exame. Na verdade, a gente tem que ser mais cético, às vezes, quando vê resultados conflitantes. O que acontece também, em alguns casos, você pode ter no caso do cortisol em si, um paciente com uma clínica de falta de cortisol muito baixo. Você colhe pela manhã, dá baixo. Porém, você colhe de madrugada, quando ele acorda, ou à noite antes de dormir, e está excessivamente alto. E aí você colheu 7 horas da manhã o cortisol, falou, você está com cortisol baixo, você está com E tem adrenal clínica. ruim. Aí você pode ter clínica, mas clínica de fadiga adrenal pode se confundir com outras coisas. Exatamente. E aí, por um resultado errado, você rotula esse paciente. Então, muitas vezes, é o sistema que se utiliza no laboratório que vai contra a clínica. Gente, então, olha, nós médicos temos que ter muita proximidade com o laboratório. Eu vou colocar o site do Lemos Lab para vocês aí para vocês terem também essa referência. O Dr. Lúcio é fantástico, ele pergunta, e vocês perguntam o que vocês quiserem. Eu acho que é uma grande adição para nós médicos que estamos interessados nos bons resultados de exames dos nossos pacientes. Obrigado, Lúcio. Obrigado a você. Soberana. Nesse caso, Porque temos que tratar muitas vezes o exame e não o paciente. Olha que beleza, hein? Acho que essa parte eu vou cortar.